Olá, irmãozinho e irmãzinha, tudo bem? Esse aqui é o videozinho que o professor falou em sala de aula e ele vai servir de suporte, tá? Então o que? Poxa vida, não lembro mais daquilo que o professor falou, que foi? Tá aqui no videozinho. O professor procurou, vasculhou na internet um videozinho pequeno, curto, ele vai ter uns 14, 15 minutos no máximo, mas que ele contém o básico ali, exatamente os elementos que a gente precisa para depois se dar bem na prova e também para executar as AVs, né? Então, vai ter AV que vai precisar de informações sobre os persas, bem como também a prova bimestral e a de recuperação. Não tenha dúvida, as respostas estarão aqui, pelo menos pelos persas, né? Nesse vídeo, tá? Então capricha, dá uma passadinha nele, são só 16 minutinhos, 15 minutinhos, tá bom? Não é muita coisa, façam os exercícios e vida que segue, tá bom? Vamos seguir aqui com o vídeo então. Os persas inicialmente formavam um pequeno grupo étnico, o que significa dizer que essas pessoas possuíam semelhanças culturais, linguísticas, geográficas ou biológicas. Num primeiro momento, habitavam nos arredores do Planalto iraniano, próximo à antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Irã. No entanto, com o passar do tempo, os persas foram se desenvolvendo e constituíram um importante reino na região, embora ainda estivessem dominados pelo reino dos Medos, outra grande civilização da antiguidade. Até que no ano 550 a.C., o príncipe persa Ciro II liderou uma revolta contra os Medos. Ciro venceu a batalha e passou a liderar todos os demais povos do Planalto iraniano, formando assim o Império Persa, também conhecido como Império Aquemênida, nome da dinastia a qual pertencia o agora imperador. Ciro II, também conhecido como Ciro o Grande, motivado por problemas econômicos e geográficos, especialmente em relação à dificuldade de desenvolvimento da agricultura por conta do solo pouco fértil da Pérsia, decide promover um amplo processo expansionista. Assim, os persas, em um curto período de tempo, conseguem expandir seus domínios e conquistar diversos territórios e povos, dentre os quais os sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, fenícios, egípcios e os hebreus, constituindo um gigantesco império de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. É importante destacar que esse processo de expansão e dominação tinha algumas características distintas em relação a tudo que se costumava praticar na época. Dentre estas está o fato de Ciro manter uma política de tolerância com os povos conquistados, isto é, ele permitia que os derrotados mantivessem sua estrutura política, cultural e religiosa. Porém, exigia que os mesmos jurassem lealdade absoluta ao império, pagassem impostos regulares e prestassem assistência militar ao exército persa, caso solicitado. Um dos casos mais emblemáticos dessa postura de respeito à diversidade dos povos conquistados é o episódio da libertação dos hebreus, quando os persas invadiram a Babilônia, derrotaram os caldeus e libertaram os judeus do cativeiro, permitindo que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Além disso, os auxiliou na reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos conquistadores anteriores. Após sua morte, Cambises, filho e sucessor de Ciro, iniciou uma difícil campanha militar contra o Egito, com o objetivo de expandir ainda mais os domínios do império. Tal campanha foi finalmente vencida pelos persas na Batalha de Peluso em 525 a.C. Nesse confronto, Cambises adotou uma estratégia absolutamente inusitada para vencer os egípcios. Conhecedor da cultura e da religião de seus inimigos, ordenou que seus soldados utilizassem imagens de gatos em seus escudos, além de levar dezenas de milhares de felinos vivos para o campo de batalha. Isto porque os egípcios eram devotos de Bastet, divindade solar, protetora do lar, da fertilidade e dos gatos, sendo estes animais sagrados. Assim, as tropas do faraó não viram outra saída a não ser a retirada e a desistência, pois o exército ficou com medo de ir contra a imagem de sua deusa, marcando a sobreposição da crença a todos os outros valores, reforçando o comprometimento e o respeito pela fé existente na época dos faraós. Depois disso, Cambises foi imperador por pouco tempo, mas, mesmo assim, conseguiu se destacar pelo seu perfil autoritário e explosivo, oposto ao de Ciro. Dario I ocupou o trono persa após a morte de Cambises e foi o responsável por levar o Império Persa ao seu máximo esplendor. Ele realizou diversas reformas administrativas, sendo uma das mais importantes a divisão do Império em 20 satrapias, cada qual com um sátrapa. Para entendermos melhor, fazendo uma analogia com os dias atuais, as satrapias seriam equivalentes aos estados, e os sátrapas uma espécie de governador.
No entanto, estes sátrapas não eram escolhidos pelo povo como atualmente são os governadores, mas sim pelo imperador, que geralmente optava por alguém da elite daquele povo conquistado, prestigiando-os e dando a eles uma sensação de pertencimento ao império. No entanto, para cada sátrapa havia um general, este sim, homem de inteira confiança do imperador, que deveria cumprir o papel de vigiar e ser os olhos e os ouvidos do rei. Outra medida adotada por Dario I foi a construção de estradas para interligar essas regiões administrativas a Susa, então capital do reino. Uma dessas estradas, conhecida como Estrada Real, tinha aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, sendo uma das obras mais impressionantes realizadas na Idade Antiga. Aproveitando-se dessas estradas, Dario vai desenvolver também um dos primeiros sistemas de correios de que se tem notícia. Tal sistema consistia na disposição de diversos postos de parada e reabastecimento ao longo dessas estradas. Assim, após percorrer uma certa distância, o mensageiro poderia parar em um desses postos e passar a outro mensageiro, descansado, a mensagem. Assim, este partiria imediatamente com um cavalo também descansado em direção ao próximo posto, até que a mensagem chegasse ao imperador. Apesar de simples, essa inovação representou um enorme avanço comunicativo para os persas, pois agora acontecimentos que levavam meses para chegar ao conhecimento do soberano chegavam em questão de dias. Não fosse suficiente, Dario implantou também uma reforma monetária, unificando todas as moedas existentes a partir da criação do dárico. Por fim, realizou a padronização de pesos e medidas com o objetivo de facilitar as transações comerciais. No quesito territorial, Dario continuou o avanço militar de seus antecessores, agora sobre os povos da Ásia Menor, em regiões dominadas pelos gregos. Logo, a Pérsia se tornou uma ameaça para eles. Essa expansão militar promovida pelos persas vai resultar no que conhecemos como Guerras Médicas, que leva esse nome pois os gregos chamavam erroneamente os persas de medos, não distinguindo um povo do outro. Basicamente, as Guerras Médicas se dividem em duas fases. A primeira ocorre durante o reinado de Dario I, quando os persas avançam sobre as cidades-estados gregas que, pela primeira vez em sua história, liderados por Atenas, se unem frente a um inimigo externo comum. Como resultado, temos a derrota dos persas em 490 a.C., na famosa Batalha de Maratona. O historiador grego Heródoto conta que após a vitória, um mensageiro grego foi enviado a Atenas para avisar sobre a derrota dos persas. Após percorrer a longa distância de 42 km e avisar a vitória, o mensageiro morreu de ataque cardíaco. Em homenagem, a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, realizada em 1896, manteve a mesma distância de 42 km e nomeou a corrida como Maratona, nome da antiga cidade grega onde havia sido travada a batalha. Após essa derrota, por cerca de 10 anos, os persas desistiram de conquistar as cidades-estados gregas, que haviam criado, sob a liderança de Atenas, a Liga de Delos, uma espécie de aliança militar com o objetivo de fortalecer as defesas das cidades gregas. Até que no ano de 480 a.C., Xerxes, que havia sucedido seu pai Dario no comando do império, decide realizar uma nova tentativa de conquista. Dessa vez, com um exército numericamente muito maior, os persas até conseguem conquistar algumas vitórias. Inclusive, vencem a Batalha de Termópilas, marcada pela resistência heróica protagonizada pelo rei Leônidas e seus soldados espartanos, episódio que foi adaptado para o cinema no conhecido filme Os 300 de Esparta. No entanto, posteriormente, os gregos conseguem derrotar definitivamente os invasores na Batalha de Salamina e obrigam os perdedores a assinar o Tratado de Susa, no qual os persas reconhecem o domínio grego na Ásia Menor e prometem não atacar mais o território grego, dando início ao declínio do Império Persa e à consolidação da hegemonia grega do mundo antigo. Depois do reinado de Xerxes, o Império Persa entrou em decadência. Aos poucos, o poder dos reis persas foi sendo minado por sátrapas corruptos, pela crise econômica e pela dificuldade de gestão da grande quantidade de povos sob seu controle. O fim do império acontece em 330 a.C., quando Alexandre o Grande, rei da Macedônia, derrotou Dario III, mesmo em desvantagem numérica, na grande batalha de Gaugamela. É o fim do Império Persa, mas não da nossa aula. Do ponto de vista político, os persas se organizavam em uma teocracia, ou seja, o governo era exercido por um soberano, considerado como representante de Deus na Terra. Assim, contrariá-lo equivaleria a ir contra uma ordem divina. Desse modo, qualquer revolta ou desobediência deveria ser duramente punida.
No plano social, ele se organizava em uma sociedade estamental, na qual não havia mobilidade social. Assim, se você nascesse como um camponês, morreria como camponês, sem qualquer perspectiva de ascensão, salvo raríssimas exceções. Outra característica da sociedade é que homens e mulheres poderiam ter os mesmos trabalhos e havia um notório respeito pelas mulheres, que poderiam assumir posições estratégicas de grande importância. A religião persa tem início com o profeta Zaratustra, ou também conhecido como Zoroastro, que após receber uma revelação divina com os 7 ensinamentos do deus Ahura Mazda, passa a iniciar a divulgação de uma religião baseada nos ideais de pureza e igualdade, conhecida como Zoroastrismo ou Mazdeísmo, que faz uma interpretação dualista do mundo, dividindo-o entre as forças do bem, representado por Ahura Mazda, e as do mal, personificado em Ahriman. Para os persas, essas duas divindades estavam em constante conflito, e no final dos tempos, Ahura Mazda derrotaria Ahriman. O zoroastrismo também tinha um livro sagrado chamado de Avesta. Tal como a Bíblia para os cristãos, nele constam orações, hinos e ensinamentos. Importante destacar que os persas não eram nem monoteístas e nem politeístas, mas sim dualistas. Bem, aqui vamos a um comentário do professor. Vamos lá. Por que a religião dos persas é chamada de dualista, gente? Bom, quando estudamos a religião dos persas, pode surgir uma dúvida. Se eles acreditam em duas forças, então eles acreditam em 2 deuses? A resposta é não. Os persas acreditavam principalmente em Ahura Mazda, o deus do bem, da verdade, da justiça. Eles também acreditavam na existência de Ahriman, a força que representa o mal, a mentira e o caos. A religião dos persas é chamada de dualista porque ensina que existe uma grande luta entre o bem e o mal. O mais importante não era a quantidade de deuses, mas a escolha que cada pessoa fazia durante a sua vida. O profeta Zaratustra, ele ensinava que cada ser humano é livre para decidir entre praticar o bem ou praticar o mal. Quem escolhe o bem seguia o caminho de Ahura Mazda. Quem escolhe o mal estaria seguindo o caminho de Ahriman, ok? Para entender melhor, olha só, vou dar um exemplo aqui para a gente tentar fazer uma comparação, tá? Pense no cristianismo. Nós cristãos, ou pelo menos a maioria de nós cristãos, acredita em Deus e também acredita na existência de Satanás. No entanto, ninguém diz que o cristianismo possui 2 deuses. Da mesma forma, os persas acreditam na existência de uma força do mal, mas isso não significa que sua religião fosse politeísta. Vamos lá. Por isso, os historiadores preferem dizer que o zoroastrismo era uma religião dualista, pois sua principal característica era ensinar que a vida era uma luta constante entre o bem e o mal, e que cada pessoa é responsável por escolher qual caminho deseja seguir. Para falar bem a verdade, graças a Deus que nós acreditamos no cristianismo, não é verdade? Em relação à cultura, os persas foram grandemente influenciados pelos diversos povos que conquistaram. Isso se deu através de um processo de assimilação cultural. Por exemplo, as construções persas eram gigantescas, inspiradas nas obras faraônicas do Egito. Havia muitos jardins morados nas cidades, tal como na Babilônia. A escrita seguia o traço cuneiforme dos sumérios e o tempo era medido pelo calendário egípcio. Fora isso, os persas são mundialmente conhecidos pelos famosos tapetes persas, os quais são até hoje muitíssimos valorizados e símbolos de riqueza e poder. A título de curiosidade, há um objeto conhecido como Cilindro de Ciro, que é reconhecido atualmente pela ONU como sendo a primeira declaração de direitos humanos da história. No texto, gravado em um cilindro de argila, Ciro decreta a libertação dos escravos, afirma que nenhuma raça é superior à outra e estabelece que todas as pessoas tinham o direito de escolher sua própria religião. Em função disso, ainda determina a reconstrução do Templo de Jerusalém, conforme citado no livro de Esdras, no capítulo 1.
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Por fim, ainda a título de curiosidade, ainda hoje é praticado o zoroastrismo em alguns países. Um famoso adepto dessa religião foi Freddie Mercury. Inclusive, é possível perceber grandes influências do zoroastrismo tanto nas letras do Queen como na vestimenta utilizada por Freddie em seus shows.